Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Wander Souza. Bom, hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uma planta medicinal. Na verdade, já tem vídeo aqui no canal, mas tem muitos comentários, comentários com dúvidas a respeito sobre essa planta. Então, por isso eu vou aqui falar, conversar aqui com vocês um pouquinho sobre um comentário, que deixaram então um questionamento sobre essa planta medicinal, sobre o uso dessa planta medicinal e falar, com vocês aqui, trazer então esse comentário, de uma pessoa que deixou um tanto aqui algumas palavras que me geram talvez até uma certa preocupação. Então talvez isso pode ajudar outras pessoas também a respeito sobre a planta que é o bálsamo. Então eu vou falar sobre o bálsamo, essa variedade chamada Sedum dendroide, que é o nome científico dele, uma planta muito comum em todo o Brasil. Muita gente tem essa planta. Era uma planta bastante utilizada antigamente. Nossos avós faziam muito uso, do bálsamo. Não é outra planta chamada de bálsamo. Existem muitas plantas, com esse nome. Não é uma árvore nem nada. Na verdade, é uma planta suculenta, uma planta bem baixinha. Hoje em dia, o bálsamo ele está difundido, principalmente com essas pessoas que colecionam plantas suculentas. Então, você encontra essa planta enfim, em gardens, em floriculturas, em vários locais, supermercados mesmo, aquela parte ali onde o pessoal vende planta, você encontra o bálsamo, mas sendo cultivado como uma planta ornamental, Então, você encontra o bálsamo hoje em dia facilmente. Mas ela é uma planta, assim, muito comum nos quintais, nos jardins, o pessoal tem muito ela, ao longo do Brasil todo aí. E ela era muito utilizada e ainda é, uma planta muito reputada contra problemas auditivos, dor no ouvido. O pessoal utiliza também contra catarata, utiliza também nos olhos, o pessoal também utiliza muito contra a úlcera, gastrite. Então o pessoal utiliza muito contra isso, azia, todos esses processos digestivos, A parte auditiva eu não sou muito de falar muito a respeito sobre, porque o ouvido, os olhos, digamos assim, são partes mais bem sensíveis, então requer bastante cuidado, por isso que eu não difundo muito este achado, esse conhecimento, apesar de ter artigos científicos mostrando que o bálsamo tanto trabalha realmente, é comprovado que realmente pode ser contra dor de ouvido, uma inflamação e tal, mas requer bastante cuidado, A aplicação ali pode deixar resíduos, então por isso que eu não entro muito em detalhes sobre isso. Outra coisa é os óleos, então vai que a pessoa utiliza uma outra planta, e coloca esse sumo de bálsamo nos óleos e acaba não sendo bálsamo, erra de planta e pode correr o risco de trazer até uma cegueira, se a pessoa utilizar uma outra planta. Então por isso que eu já não entro muito nesse aspecto. Mas a pergunta deixada, sobre essa planta medicinal, no vídeo que eu falei sobre o bálsamo, é justamente sobre a gastrite. Então essa pessoa ela quis fazer o uso do bálsamo contra a gastrite, que é uma gastrite crônica, que vem com ela há muitos anos, uma pessoa de 85 anos que hoje quer tratar a gastrite e escolheu o bálsamo como uma planta para tratar, para curar, enfim, para sanar esse problema, para eliminar então a gastrite. Tem comentários que a gente destaca porque eles podem servir como resposta a outras pessoas, talvez um alerta, talvez como ali que seja enfim, um depoimento mesmo, a pessoa está dando ali um relato que ela conseguiu algo fazendo uso daquela planta medicinal, e isso vai fortalecendo esse vínculo, este conhecimento, vai fortalecendo então realmente esse amor à fitoterapia, esse amor à natureza, faz com que as pessoas tenham mais, creem mais nas plantas, apesar que fitoterapia é uma ciência, então não precisa de você acreditar. Lógico que a crença ela tem que fazer parte de tudo na vida, mas o que eu quero dizer é que, mesmo que você não crê que as plantas funcionem, elas funcionam sim, elas funcionam, e para isso a gente tem aí diversos estudos, Então, hoje em dia, falar que planta medicinal, que fitoterapia não funciona, na verdade é por ignorância, Porque tem vários artigos científicos, estudos aí para comprovar que as plantas sim têm várias propriedades medicinais, tem muita eficácia, com certeza, Então, gente, é o seguinte, esse comentário aqui, olha só que interessante.
Talvez parecia uma coisa muito simples, era só responder para ele aqui, né, se estaria bem ou não, ou qual planta utilizar. Mas veja como, analisando as palavras, né, o que ele colocou aqui, a gente tem que ter um conhecimento maior. Não é simplesmente utilizar uma planta e acabou por aí. Olha só, ele fala assim: amigo, hoje peguei 2 folhinhas de bálsamo e mastiguei. Senti um desconforto no estômago, até com calafrio. Tenho gastrite crônica desde jovem, agora tenho 85 anos. Ele só colocou isso. Olha só como que é interessante. Ele fala que usou 2 folhinhas de bálsamo. Bom, e ele mastigou. Primeiro, qual o uso, como que a gente utiliza o bálsamo? A gente utiliza justamente as folhas, né? Então você vai utilizar as folhas do bálsamo. E qual a quantidade que você utiliza? Você pega ali 3 folhinhas, 2 a 3 folhinhas, de manhã, 3 à tarde, 3 à noite, tá? Você pode fazer dessa forma. Então, 9 folhinhas de bálsamo, folhinhas maiores, não aquelas folhinhas bem na ponta, mas folhas mais, né, um pouco mais velhas, folhas grandes mesmo. Você vai simplesmente mastigar as folhas e fazer o consumo dessa forma. Está ótimo. Ela é uma planta suculenta, então é ótimo. Então, assim, a quantidade que ele falou aqui que toma, tá ótimo. A forma que ele fez é isso mesmo, né? Não precisa de chá, não precisa de tintura, nada disso. É simplesmente comer a folha do bálsamo. Agora ele fala, senti um desconforto no estômago, até com calafrio. Isso é normal? Não, não é normal. Primeiro, que o bálsamo é uma planta muito tranquila. É uma planta que não requer, né, muitos cuidados, assim como outras plantas que podem causar desconforto, podem causar mal-estar, podem causar interações medicamentosas. Claro que vários estudos são necessários para falar, né, que uma planta ela não requer nenhum cuidado. É lógico que não. Então, por isso que eu não vou falar para você que está grávida, né, mulher grávida, vai fazer o uso do bálsamo. Essa contraindicação aí, tudo bem. Mas a questão é que uma planta que não tem muita interação medicamentosa, é uma planta que não tem, assim, né, maiores cuidados ao uso dela. Mas a questão é que ela não vai causar esse calafrio, jamais vai causar isso. Ela é uma planta, né, como ela é suculenta, é lógico que vai trazer uma certa refrescância. Então, se a pessoa tem ali, tem uma gastrite, tem aquele queimor, né, no estômago, tá queimando, parece que tá pegando fogo, o bálsamo ele vai trazer, na verdade, uma refrescância, né? Não que ela tenha compostos, como é o caso do hortelã, que tem lá mentona, mentol, né, que tem substâncias ali que pode trazer essa refrescância mesmo, essa sensação. O bálsamo não. Ela é uma planta suculenta que sim, vai trazer um certo alívio e os seus compostos também têm um efeito, né, um certo efeito analgésico. Ele tem um efeito anti-inflamatório e com isso ele vai desinflamar. Ele tem efeito antiedematogênico, né? Então, em outras situações, ele desincha, né? Ele desinflama, desincha, ele acalma, né? Tira aquela sensação de dor, dá aquela refrescância, contanto que pode aplicar, por exemplo, numa queimadura, né? Então, o bálsamo também, assim como se faz com a babosa, também é interessante o uso do bálsamo, né? Agora, a questão é que ele não vai causar esse calafrio. Aí a gente tem que, né, ficar esperto se você está utilizando a planta certa, se você não tiver utilizado uma outra planta que tem uma semelhança com o bálsamo, né? Por exemplo, a planta jade, que ela é muito confundida com o bálsamo e, bom, a gente, né, não se sabe, né, os efeitos aí que essa planta pode causar no organismo, então vai que você utiliza uma outra planta. Então, esse desconforto que você sentiu pode ser que você não esteja utilizando a planta correta. Mas aí, supondo, né, você utilizou uma quantidade certa, você utilizou, então, supondo que você utilizou realmente o bálsamo, né, não confundiu de planta, mas a questão será que o bálsamo, né, e isso é muito importante trazer para vocês aqui nesse vídeo, aqui, será que o bálsamo vai solucionar realmente esse problema da gastrite? Se você utiliza uma planta apenas para dar aquela, né, apagada ali no fogo e na verdade por baixo ali continua queimando, né? Então a gente não está solucionando o problema, nós não estamos indo ali na raiz, né, do problema. Então a gente tem que fazer uma anamnese, tem que analisar, primeiramente, essa gastrite sua. Você tem 85 anos, mas essa gastrite ela foi diagnosticada?
Você foi ao médico para saber o que está causando essa gastrite? Será que essa gastrite ela não está relacionada com o nervosismo? E aí, nesse caso, o bálsamo não vai ser suficiente. Você pode utilizar o bálsamo, claro, para ser anti-ulcerogênico, anti-inflamatório, ali para tirar realmente aquela úlcera, aquela inflamação, a gastrite em si, né? Aquela agressão ali ao estômago. Mas se você tiver, por exemplo, ali o cortisol alto, se você é uma pessoa ansiosa, se você, né, precisa trabalhar essa parte, então você precisa também de planta calmante, certo? Mas também tratar, por exemplo, a desbiose intestinal, né, que está contribuindo, por exemplo, para esse nervosismo, né, para esse estresse, para posteriormente tratar o seu estômago. Por exemplo, se você não tiver, né, todos os dentes, ou tiver uma mastigação, né, não mastigar direito, tiver uma falha nessa parte da dentição, né, da mastigação, você tem uma dificuldade ali já da produção de enzimas, desde, né, aqui na boca, de quebra desses alimentos, né, de partículas, e aí vai, né, isso vai para o estômago, tem uma dificuldade de digestão, que vai para o intestino e tem dificuldade, que não é absorvido, que causa desbiose, entendeu? Então uma coisa puxa a outra. Se caso você faz uso de medicamento, como o caso de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, enfim, tantos outros, você tem ali um prejuízo muito grande, né, para esse sistema digestório. E isso está mascarando problemas talvez mais sérios e que devem de atenção médica. E isso pode propiciar o desenvolvimento, né, de até de um câncer, entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Não querer mascarar um problema com uma planta e sendo que está desenvolvido ali, já está desenvolvendo um problema maior. Outra coisa também, medicamentos, né, outra classe de medicamentos como anti-inflamatórios, pode estar comprometendo também a mucosa, né, do estômago e isso pode desencadear uma inflamação, né? Olha só que controvérsia, né? Toma medicamento anti-inflamatório, corticoide, e aí você está prejudicando a mucosa do estômago, né? E isso causa inflamação. Outra coisa também, cigarro, né? O fumo, bebidas alcoólicas, embutidos, comida industrializada, muito tempero, né? Tempero que eu falo artificial, né? Corantes, tudo isso, esses aditivos, ou o próprio açúcar mesmo, pode estar causando uma inflamação então no seu estômago e isso desenvolvendo, né, essa gastrite e por isso você tem essa gastrite crônica. Por isso é muito importante que a gente analisa realmente, né, ali a fundo. Primeiramente você ter um diagnóstico médico, depois a gente fazer uma anamnese, saber qual é a falha, o que tem ali, né, durante, na sua vida, no seu dia a dia, o que pode ser mudado, a alimentação, né? Não é que o glúten acaba sendo encontrado em outros alimentos também, mas a questão é o consumo em excesso, tá? Não é ter que você ficar assim, eu nunca mais vou comer nada de trigo. Não, não é isso. Eu nunca mais vou poder colocar um pedaço de bolo na boca, um pão na boca. Não, não é isso. Até pode, né? Mas esporadicamente, uma coisa lá de vez em quando, não pode glúten todos os dias. Aí é lógico, né? Em grande quantidade também, isso pode ser bem né, prejuízo, né, para o sistema digestório como um todo, causando desbiose, né? Causando ali uma hipermeabilidade intestinal, fazendo com que você tenha, né, disfunções nesse sistema digestório, que acaba acarretando ao sistema nervoso, né? Não sei se você já ouviu falar no, né, eixo intestino-cérebro e vice-versa. Tem uma grande comunicação aí, né, entre a saúde no intestino e o nosso cérebro, né? E o que acontece? Você, por exemplo, tendo uma inflamação, né, intestinal, tendo uma alimentação que seja totalmente desfavorável ao sistema digestório, você está causando um desequilíbrio, né, na sua flora intestinal, partículas de alimento, né, enfim, micro-organismos mesmo, podem estar sendo, né, passados aí para a corrente sanguínea, causando uma inflamação sistêmica, isso causando problemas principalmente no cérebro e posteriormente você vai desencadear muitos outros problemas no seu organismo como um todo, né? Desequilíbrio hormonal, enfim. E essa cascata toda depois volta de novo, né? Então, um problema lá no intestino, vai para o cérebro,
que acarreta de novo lá no intestino. Outra coisa também, você, por exemplo, pode ter, né, ter hipercloridria, como pode ter hipocloridria. Se tiver hipocloridria, por exemplo, se fizer uso de espinheira santa, prejudica. Se tiver hipercloridria, fazer o uso de espinheira santa favorece. Então, se você fizer o uso, por exemplo, de omeprazol, você já prejudicou o seu estômago, já causou muito dano ali. Se for uma coisa lá por acaso que o médico passou ali por uma semana, 15 dias, tudo bem, mas a questão é que muita gente faz uso de omeprazol por muito tempo, por muitos anos, e simplesmente poderia estar fazendo uso de uma espinheira santa. Então nós vemos aqui que nem o bálsamo, nem a espinheira santa, nem qualquer outra planta pode dar jeito neste problema de estômago se as outras coisas não forem analisadas, né? Não mudar a alimentação, não mudar o estilo de vida, claro, tomar água na hora certa. Então, por exemplo, na alimentação, tomar água, não pode. Então, espera ali pelo menos uma meia hora para você, então, tomar água, tá? Então, assim, tudo isso são coisas que vai mudar demais a forma, né, como vai estabelecer de novo a cura para este problema, né, sanar esse problema aí que você tem. Bom, sendo específico no bálsamo, você continua com 3 folhas, 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite. Você ainda pode acrescentar uma outra planta que eu indico muito, que é a guaçatonga, Casearia silvestris. Essa planta medicinal é fantástica, porque tem um outro fator que eu ainda não mencionei, que é o H. pylori. Esta bactéria pode estar causando vários danos, né, ao sistema digestório. Então, no estômago ela causa feridas, causa úlcera, posteriormente pode causar até uma lesão tão profunda assim, né, como o caso da úlcera mesmo, mas pode realmente desenvolver ali um tumor, né? Então a H. pylori tem que ser combatida, tá? E muitos medicamentos, né, muitos antibióticos podem até mesmo não combater ela, mas a guaçatonga combate. Então a guaçatonga pode ser uma excelente planta para este problema. Ela é anti-ulcerogênica, porque também é antibacteriana, inclusive da Helicobacter pylori, tá certo? E o açafrão da terra também pode ser interessante. E aí você deve fazer, né, deve evitar algumas plantas, como o caso de pimenta, algumas plantas que podem irritar a mucosa. Jamais, né, cigarro, bebida alcoólica, e com isso, né, tratamento com tintura também está fora aí para você, né? Outra planta também que é interessante é a pariparoba, a capeba. Ela também pode ser muito interessante para você fazer uso. O pariri ou crajiru também é anti-ulcerogênico. Ele também pode ser uma planta interessante. Ele também tem taninos, né, na sua composição e ele também pode ajudar. Bom, todas essas plantas é muito fácil, uma colher de sobremesa se a planta estiver desidratada. Se for fresca, uma colher de sopa, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Se gostou, se te ajudou, deixe seu like, deixe seu joinha. Um grande abraço e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.